Fênix Engenharia e Arquitetura. Ideias, soluções e comprometimento para os nossos clientes. Não tenho dúvida, senhora presidente eminentes pares, que o tema é sensível. E diante das incertezas que podem circundar este caso e da ausência de elementos objetivos que, em meu modo de ver, dificultam a análise sobre a configuração do abuso econômico, relembro o princípio indúbio pro sufrágio. Na dúvida sobre a configuração do ilícito, parece-me que o caminho não é o de ser aplicada a cassação de mandato eletivo, mas sim referendar a vontade popular que goza de uma presunção de legitimidade social e jurídica, cuja desconstituição é excepcional, reservada a situações nas quais sejam evidentes e incontestes as provas de abuso de poder, de corrupção eleitoral e assim por diante. Cito a doutrina de Flávio Jorge, Lugero Liberato e Marcos Abelha Rodrigues em seu curso de Direito Eleitoral. Por isso, reitera-se o enquadramento fático do acórdão, que aponta, primeiro, inexistência de ameaça à liberdade de autodeterminação dos eleitores, tendo em vista a comprovação de que a entrega de água não envolvia pedido nem era condicionada a voto. Segundo, dúvidas substanciais com relação ao caráter eleitoreiro da conduta, uma vez que restou demonstrado que a empresa ao qual o investigado era sócio possui histórico de participação em ações solidárias semelhantes, inclusive em outros municípios. A água potável não era distribuída sob condição de apoio político. A entrega era desvinculada de atos de propaganda ou proselitismo político. O movimento filantrópico segue o padrão médio das empresas de distribuição de água presentes naquela localidade. E ainda, em terceiro lugar, o baixo impacto sobre a legitimidade do pleito, uma vez que a atividade filantrópica apontada como prejudicial ao equilíbrio de força entre os candidatos produzia um sentimento de apreço social difuso, partilhado entre os muitos agentes que participavam da ação. E, em quarto e último lugar, de ausência de provas contundentes com relação a aspectos chaves essenciais para a comprovação da gravidade da circunstância, em especial levantamento de parâmetros mínimos para estimativa do número global de eleitores afetados, dos custos econômicos envolvidos e principalmente da frequência com que a distribuição de cota de água potável sob o candidato, sob a responsabilidade do então candidato, de fato ocorria. Diante deste quadro, recordo o precedente no recurso especial 4297 da relatoria do eminente ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, segundo o qual, cito entre aspas, em caso de dúvida razoável da melhor interpretação do direito posto, vigora na esfera peculiar do direito eleitoral o princípio do indúbio pro sufrágio, segundo o qual a expressão do voto popular e a máxima preservação da capacidade eleitoral passiva merecem ser prioritariamente tuteladas pelo Poder Judiciário, fecho aspas, é trecho deste acórdão da lavra de Sua Excelência que subscrevo por completo. E por derradeiro, senhora presidente, chegando à conclusão, sublinho que este tribunal tem entendido em casos análogos ao que ora se apresenta, que a constância em ações de filantropia infirma a assertiva de que a participação em projetos sociais tem como fim único a conquista de sufrágio. Cito o recurso especial 13.418 da relatoria do eminente ministro Jorge Mussi. E também no sentido que o exercício da atividade de filantropia não configura por si só abuso de poder econômico. E como disse a eminente ministra Maria Tereza de Assis Moura, no RESP 121826, é imprescindível, a partir de elementos objetivos, a demonstração do caráter eleitoral da conduta para sua configuração. Por isso, com todo o genuíno respeito, senhora presidente, eminente ministro relatora, peço licença para divergir da conclusão de Vossa Excelência
e dar provimento aos recursos de Daniel Santana Barbosa e José Carlos do Vale Araújo de Barros, ante a ausência de prova robusta apta à caracterização do abuso de poder econômico em atenção ao princípio indúbio pró-sufrágio. E é como voto, senhor presidente.